Olá, vou estar fazendo uma série de vídeos a respeito de frutos do Espírito Santo, mas vamos iniciar aí sobre frutos do Espírito Santo e obras da carne, um contraste, uma comparação e como perceber o que é o que e entendermos melhor esse assunto. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra andai aqui tem o significado literal, o significado físico de um procedimento, de um andar comum, uma ordenança, andai em espírito. Para você andar, necessita-se um comando, necessita-se uma decisão da vontade, além de uma capacidade física, claro, uma decisão da vontade de se fazer esse processo natural do ser humano. Andar em espírito. A convocação bíblica aqui é: decida andar na presença de Deus. Ninguém pode frutificar ou ter os frutos do Espírito Santo se primeiro não tomar a decisão de assim viver. Olha só. E não cumprireis a concupiscência da carne. Quando eu decido dar liberdade ao Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou ter uma completa vitória sobre os desejos da carne. Aqui, carne como propensão ao pecado, inclinação ao pecado, o mal moral, as nossas fraquezas, nossos desejos, nossas paixões. Quando eu decido andar em espírito, nele, quando eu decido andar nele, eu venço, eu triunfo sobre os desejos da carne. E necessita-se então um processo de decisão da vontade, como eu aqui usei o exemplo da do nosso próprio andar natural. Necessita-se que a mente decida dar o passo além da capacidade natural. A Bíblia diz, por exemplo, assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que alguém decidir ter uma vida abundante em Deus, andando no Espírito de Deus, essa pessoa já tem tudo preparado para ter essa vida que ela deseja. Agora, o que Deus está procurando é corações dispostos a decidir por essa vida. Aqui eu estou falando da decisão do início dessa caminhada. Frutificação, você vai perceber que é um processo totalmente dependente do Espírito Santo, totalmente dele, não é nosso. Mas eu quero falar primeiro sobre obras da carne, não sobre os pecados em si, mas o que de fato são obras da carne. Olha o que diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ambos têm uma vontade. A nossa carne tem uma vontade, um desejo, uma propensão. E o Espírito também tem uma vontade, desejo, que aqui é glorificar a Deus, revelar a Cristo Jesus e nos trazer todo o conhecimento da verdade e nos ensinar o que foi escrito. Ambos querem manifestar desejos, manifestar as suas propensões, manifestar as suas inclinações, aquilo que eles, assim, têm por sua natureza fazer. Tanto a carne, caída, imoral, injusta, necessitada e carente da glória de Deus, e o Espírito, que revela a Deus e a glória de Cristo, e vem aqui trazer ao homem uma nova vida. Olha só. Os dois opõem-se um ao outro e a carne opõe-se ao espírito para que não se faça o que quer. Eu preciso entender que quando eu decido viver uma vida espiritual, eu ainda preciso todos os dias tomar essa decisão novamente. Não é porque eu tive uma experiência poderosa com Deus ontem que essa experiência hoje vai fazer com que eu não precise tomar nenhuma posição todos os dias. Eu preciso tomar uma posição e preciso decidir qual é o desejo, qual é o querer que eu vou alimentar. Amém? Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei é aquilo que veio por Deus através de Moisés e nos foi dada para mostrar o que era certo e o que era errado, trazendo condenação, trazendo juízo, trazendo castigo, revelando ao homem o pecado, o que era pecado. Bom, mas se sois guiados pelo Espírito, com E maiúsculo, não estáis debaixo da lei. Quando eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus me guiar,
para que a presença do Espírito Santo me guie, já é natural ou sobrenatural, por meio do sobrenatural, que eu saia dessa necessidade de ter que todos os dias ficar lembrando o que é certo, o que é errado e ficar me esforçando para fazer o que é certo. Decidir viver uma vida no Espírito e dar liberdade ao Espírito Santo vai fazer com que eu voluntariamente me desfaça de todo esforço de atender a própria carne. Andar no Espírito traz consigo a manifestação de que eu vou ser levado, impulsionado, guiado, conduzido a uma vida diferente, a uma vida de liberdade. Se eu estou na presença de Deus, mas eu ainda necessito me forçar para fazer o que é certo, se isso já não é mais algo voluntário, se já não é algo mais prazeroso em mim, se já não é algo mais que faz parte de mim, eu ainda estou naquele crente carnal, aquele crente que ainda alimenta mais a carne do que o espírito, porque quando nós decidimos andar no espírito, se torna voluntário, se torna uma decisão, como que eu posso dizer uma palavra melhor, uma decisão já comum do meu ser, buscar o que é de Deus, porque o Espírito agora está habitando em mim. Agora a Bíblia vai dizer que, porque as obras da carne são manifestas, verso 19, as quais são, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você percebe que há um contraste, obras da carne e frutos do Espírito. Por que essa diferença? Porque obra é aquilo que eu me esforço para realizar. É um esforço pessoal, um esforço do homem, uma atividade humana. Frutos do Espírito é a manifestação daquilo que está dentro de mim. Quando está se falando dos frutos do Espírito, aqui você percebe que não é algo que o homem se esforça para manifestar. Não é homem que decide que vai ser mais amoroso, não é homem que decide que vai ter mais gozo, não é homem que decide se vai ter mais paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas coisas me são dadas pelo Espírito Santo e manifestadas por Ele mesmo em mim, conforme eu dou liberdade a Ele. Agora, as obras da carne, eu decido manifestá-las, eu decido atendê-las, eu decido realizá-las. Olha que coisa, que graça, que coisa maravilhosa. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele em mim vai evidenciar o próprio caráter de Cristo. Quando eu dou liberdade ao Espírito Santo, o caráter de Cristo vai se revelando em mim, sem que eu me esforce para isso. Qual é o esforço que eu preciso ter? O único esforço que eu preciso ter é para me alinhar com a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, eu comer isso, nutrir isso na minha vida, e o próprio espiritual de Deus que está em mim vai se manifestando. Os frutos do Espírito. A frutificação numa árvore é um processo natural, porque ela foi feita para isso, para gerar. Agora lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 24, tem uma parte que diz bem assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ninguém pode decidir dar um fruto diferente. Ninguém pode, hoje eu vou manifestar muita paz. Você não decide isso. É o que você alimenta que vai manifestar isso na tua vida. Se eu alimento o Espírito de Deus, eu vou manifestar
o fruto da paz, o fruto do Espírito Santo chamado paz e todos os outros. Então o foco aqui não é se esforçar para manifestar esses frutos, mas é decidir alimentar o Espírito Santo de Deus. Eu vou chamar aqui esses vídeos de ensino de dose de ensino. Eu vou tentar fazer sempre 12 minutos. Aqui, olha só. Por seus frutos o conhecereis. Não se colhe uvas em espinheiros. Ou seja, o fruto que é manifestado se refere à essência do que é a própria árvore. Então eu não posso nutrir carnalidade e pecado em mim e esperar um fruto do Espírito Santo. O que a Bíblia está nos ensinando é que aquilo que você come espiritualmente, aquilo que você alimenta a si mesmo, é também o que vai se manifestar através de você. Processos naturais ligados ao espiritual. Amém? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Amém? Então, o fruto é só uma evidência daquilo que eu sou. Por isso, nós precisamos examinar o fruto de cada irmão, examinar o fruto de quem se diz profeta, pastor, irmão de igreja, seja lá o que for. Examinar os frutos. Mais do que as obras, obra é o esforço que eu tenho para manifestar algo, uma atividade. O fruto aqui agora é uma manifestação daquilo que eu já sou, daquilo que eu tenho como essência. E então, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Em João capítulo 3, no versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aquele que decidir viver uma vida no Espírito Santo vai ter também obras nascidas no Espírito Santo. É um processo natural. Amém? Esse vai ser o primeiro vídeo dessa série de ensino. E aqui fazendo esse contraste. Obras, uma decisão de esforço. Frutos do Espírito Santo é a manifestação daquilo que eu já tenho dentro de mim, a manifestação daquilo que eu tenho alimentado, a presença de Deus. Deus te abençoe.